Áudio dos ensinamentos de Meishu Sama, culto mensal de julho de 2022, compilado dos 12 ensinamentos. Sermão. Como é do conhecimento de todos, desde os tempos antigos, sem nenhuma exceção, as religiões sempre se basearam em mandamentos, transmitindo-os através de sermões. Na Igreja Messiânica quase não se utiliza esse recurso e os nossos membros sabem disso. Vou explicar isso levando em conta que algumas pessoas têm dúvidas a esse respeito e também no caso de alguém perguntar aos membros, esses poderem dar os devidos esclarecimentos. O objetivo da religião é fazer com que o ser humano se arrependa de seus erros, se modifique e passe a praticar o bem, e para tal é necessário eliminar as nuvens espirituais da alma. Quando esta se torna pura, a pessoa deixa de praticar más ações, tornando-se íntegra e passa a fazer o bem em prol do próximo e do mundo. Os sermões são meios de purificar a alma através da audição, uma vez que os ensinamentos são ouvidos. Já a Bíblia, os sutras budistas e os ensinamentos da Oomoto e de várias religiões, evidentemente são meios de purificação através da visão e do espírito da palavra. Nossa religião também se utiliza desses meios, mas os considera secundários, tendo o Diorei como seu principal meio de purificação. Isto porque os métodos de purificação realizados por meio dos 5 sentidos são indiretos, e naturalmente seus efeitos são limitados, já que se visa atingir algo invisível como a alma através de meios materiais. O Diorei da nossa religião projeta a luz espiritual diretamente na alma, purificando-a, e seu efeito, portanto, nem se compara aos dos métodos materiais. Isso também pode ser visto no que se refere às doenças. Mesmo aquelas que não são curadas após diversos tratamentos, são debeladas com facilidade em curto espaço de tempo com o nosso método. Assim sendo, como venho sempre dizendo, não somos uma religião, mas sim uma ultra-religião. Religião em japonês significa ensinamento do fundador e tem por princípio salvar as pessoas através do ensinamento. Todavia, em nossa religião, conforme já afirmei, os ensinamentos são considerados segundos ou terceiros recursos, pois transformamos as pessoas em indivíduos do bem por meio do Diorei. Com ele obtemos 100% de eficácia, poupando tempo e trabalho. Portanto, não seria exagero dizer que somos mais do que uma religião. Visto que não encontrei uma denominação apropriada, chamei-a de Igreja Messiânica provisoriamente. Pelo fato de até hoje não ter existido uma salvação tão maravilhosa como essa, é inevitável que não exista um nome para ela. Creio que não há alternativa senão chamá-la de Luz da Salvação, em 25 de agosto de 1952. Mundo espiritual e mundo material. Se alguém se interessa por religião e deseja compreendê-la a fundo, é-lhe indispensável conhecer a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso porque o alvo da fé são divindades, as quais são espíritos. Sendo que elas são invisíveis aos olhos humanos, querer apreender sua essência apenas por meio de teoria é tão fora de propósito quanto procurar peixe numa árvore. No entanto, posto que divindades e Budas existem de fato, não há como negá-lo. Da mesma forma que teria sido difícil fazer com que os homens da era primitiva reconhecessem a existência do ar, evidentemente também é difícil fazer com que a maioria dos homens da era contemporânea reconheça o espírito. Em primeiro lugar, tentarei explicar de forma minuciosa a constituição do mundo espiritual, a vida de seus habitantes e outros aspectos. O ser humano é formado por 2 elementos, o corpo físico e o corpo espiritual. Com a morte, os 2 se separam e o espírito imediatamente entra no mundo espiritual, onde ali começa a sua vida. No momento da separação, o espírito das pessoas muito virtuosas sai pela testa,
o espírito dos extremamente maldosos pela ponta dos dedos do pé e o das pessoas comuns pela religião umbilical. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Realmente, observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Seguindo essa mesma lógica, os shintoístas usam a expressão retornar ao mundo espiritual. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. Como é dito desde antigamente, ao se tornar um habitante do mundo espiritual, o espírito primeiramente atravessa um rio e a seguir dirige-se ao Fórum de Ema, que equivale a um tribunal do mundo material. Isso é verdadeiro, pois coincide com o que ouvi de muitos espíritos. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a cor de suas vestes se altera. As vestes dos que têm menos impurezas tornam-se brancas. Os tons de cores vão se tornando mais fortes de acordo com o peso das impurezas: amarelo, vermelho, azul ou preto. A cor lilás, no entanto, é reservada às vestes de divindades. No Fórum do Mundo Espiritual, os trabalhos ficam sob a responsabilidade dos deuses da purificação e seus auxiliares procedem ao interrogatório do espírito para decidir sobre a sentença apropriada a cada um. Nessa ocasião, os muito virtuosos são conduzidos ao paraíso. Os extremamente perversos caem no inferno. As pessoas comuns vão para o plano intermediário, que no shintoísmo é chamado de encruzilhada de 8 caminhos, e no budismo, cruzamento de 6 caminhos. A maioria vai para este plano, onde passa por um aprimoramento cujo ponto principal é ouvir as orientações dos capelães, trabalho realizado pelos sacerdotes de cada religião. O aprimoramento tem duração máxima de mais ou menos 30 anos. Decorrido esse tempo, é determinado o local a que o espírito será destinado. Aqueles que conseguem se arrepender e se modificam vão para o paraíso, os demais para o inferno. O mundo espiritual é constituído de 3 planos. A cada um deles se subdivide em 3, formando ao todo 9 subplanos. O plano superior é o paraíso, o do meio é o plano intermediário, o inferior é o inferno. Como o mundo material equivale ao plano intermediário, a expressão búdica cruzamento de 6 caminhos vem a ser os caminhos que levam aos 3 subplanos do paraíso e também aos 3 subplanos do inferno. Na encruzilhada de 8 caminhos do shintoísmo, além desses 6 caminhos do budismo, acrescentam-se um acima sob a denominação de paraíso superior e um abaixo chamado de fundo do inferno. Explicando de forma simples como é o paraíso e o inferno, à medida que se sobe ao paraíso superior, mais intensos são a luz e o calor, e os espíritos, em sua maioria, vivem quase nus. Por essa razão, na maior parte das pinturas e esculturas de Budas, observamos o uso de poucas vestes. Ao contrário, à medida que se desce ao fundo do inferno, mais fracos são a luz e o calor. No ponto mais fundo, os espíritos vivem paralisados e em completas trevas. Portanto, mesmo os mais perversos, ao sofrerem nessa situação, não têm outra saída senão arrepender-se. Essa foi uma explicação extremamente simples. Talvez as pessoas da atualidade achem que o que estou dizendo é uma tolice. Todavia, trata-se de uma descrição baseada em pontos coincidentes entre levantamentos e pesquisas que fiz durante mais de 20 anos com inúmeros espíritos por intermédio de médiuns e de todos os meios possíveis. Dessa maneira, gostaria que procedessem à leitura, depositando plena confiança em mim. Eu acredito que o Gokuraku e o inferno descritos por Buda Sakyamuni
e a Divina Comédia de Dante Alighieri, 1265-1321, não são pura invenção. Pode-se praticamente deduzir para qual dos três planos vai o espírito, observando-se a face do morto. Os que não apresentam expressão de sofrimento e cuja pele permanece corada, como se ainda estivessem vivos, vão para o paraíso. Aqueles cuja expressão é de profunda tristeza e cuja pele se apresenta pálida ou amarelo esverdeada, como ocorre com a maioria, vão para o plano intermediário. Os que ficam com uma expressão de profunda agonia e com a pele escura ou preto-azulada vão logicamente para o inferno. Estas explanações têm por objetivo transmitir conhecimentos básicos sobre o mundo espiritual. Em outras oportunidades, voltarei a falar sobre diversos fenômenos espirituais constatados por intermédio de minha experiência, em 25 de agosto de 1949. Notas. Rio. Conhecido no budismo como o rio Sanzu, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Enma. Nome dado pelo budismo ao juiz do mundo espiritual Enma-daio, que faz o julgamento dos espíritos após a morte. Deuses da purificação. Em japonês, Harai-do no Kami. Segundo o shintoísmo, são 4 divindades responsáveis pela limpeza espiritual dos ambientes. Encruzilhada de 8 caminhos. Conhecida em japonês como Ama no Yatimata, consta no livro sobre história do Japão, Kojiki, como sendo o local intermediário entre o mundo dos deuses e o mundo dos seres humanos. Cruzamento de 6 caminhos. Em japonês, Rokudo no Tsuji. Segundo o budismo japonês, é um local que fica na fronteira do mundo material com o mundo espiritual, em que há o entroncamento de 6 caminhos: inferno, mundo dos famintos, mundo das bestas, mundo das lutas, mundo dos homens e céu. Gokuraku, lugar paradisíaco no mundo espiritual, onde vivem os Budas e seus seguidores, segundo o budismo japonês. Divina Comédia é um poema de viés épico e teológico, escrito por Dante Alighieri no século XIV e dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Bom senso. A verdadeira fé deve ter como foco não ferir o bom senso no falar e no agir. É preciso cautela com relação à fé baseada em ações excêntricas, discursos estranhos e possessões por divindades muito comuns na sociedade. Entretanto, muitas pessoas tendem a dar mais crédito e a se sentir gratas a esses tipos de fé por não possuírem conhecimento espiritual. Isso é até compreensível, mas é preciso cuidado. Também é reprovável a fé que se julga superior às outras, que não se relacionam com pessoas de outros grupos religiosos. A verdadeira fé é aquela que crê que a missão da religião é salvar a humanidade e evita agir de forma exclusivista, sem se restringir ao próprio grupo. Basta observar o caso do Japão antes do fim da Segunda Guerra Mundial para entender o que quero dizer. Sofreu amarga derrota por ter visado apenas ao próprio bem e ficado indiferente à sorte dos demais países. Acredito que o propósito final da fé é a formação de seres humanos perfeitos. Evidentemente, não se pode esperar a perfeição do mundo, mas o aperfeiçoamento para consegui-la passo a passo é a verdadeira atitude de fé. Portanto, quanto mais a pessoa se empenha na fé, mais deve se portar como uma pessoa comum. Isso ocorre porque ela assimilou completamente a fé. A pessoa deve chegar a tal ponto que, sem dar indícios da fé que professa, causa boa impressão a todos
e seus atos e palavras sempre se baseiam no bom senso. No seu contato com os outros, assemelha-se à suave brisa da primavera. É modesta, gentil e deseja a crescente felicidade do próximo e o bem-estar da comunidade. Sempre afirmo: para ser feliz é preciso fazer o próximo feliz, pois a divina recompensa que disso provém é a verdadeira felicidade. Portanto, devem saber que buscar a própria felicidade com o sacrifício alheio significa provocar nada mais que um efeito contrário. Em 5 de setembro de 1948. Equilíbrio e moderação. Tempos atrás, fiquei admirado ao ver um quadro de caligrafia do mestre Yamaoka Teisho. Na parte de cima estava caligrafada em tamanho grande a palavra Rodô, que tem o sentido de equilíbrio e moderação. Abaixo, em tamanho menor, lia-se: tudo na vida se liga a essa palavra. Isso ficou gravado de forma muito profunda em minha mente. Desde então, ao longo dos anos, em diversas ocasiões, sempre me lembro dessa caligrafia, o que me tem sido de grande valia. Existem muitas máximas desde os tempos antigos, mas nenhuma me impressionou tanto quanto aquela. Apesar de ser apenas uma palavra, que força maravilhosa! Quando observamos as diversas situações ao nosso redor e tomamos essa palavra como referência, constatamos que ela se encaixa perfeitamente a tudo. Por exemplo, as pessoas tendem aos extremos, ou fazem em excesso ou não fazem o suficiente. Em termos ideológicos, tendem para a esquerda ou para a direita. Se têm dinheiro, tornam-se arrogantes. Se não têm, sentem-se desmotivadas. Em muitos casos, parece que esta falta de equilíbrio é a causa do fracasso. A famosa advertência contida nos Analectos de Confúcio, busque o caminho do meio, e também as antigas expressões seja moderado, o equilíbrio é sempre bom, respeite o limite, são exemplos do que estamos falando. Em outras palavras, significa não exceder os limites das possibilidades. Explicando do ponto de vista da nossa religião, quando se cruza o vertical e o horizontal, o Shōjō e o Daijō, no ponto de intersecção ocorre a atuação de Zunomê. Em suma, isso também tem sentido de Rodô. Por conseguinte, antes de mais nada, o ser humano deve ter equilíbrio e moderação. Procedendo assim, é óbvio que tudo lhe correrá às mil maravilhas. Abençoada seja essa palavra. Em 8 de agosto de 1951. O tratamento natural. O ser humano foi criado por Deus. É sua obra-prima e entre todas as coisas do universo não há nada que se lhe possa comparar. Segundo a Bíblia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que é uma verdade inegável. Consequentemente, é impossível para a ciência compreender inteiramente a misteriosa constituição do ser humano. Quando muito, ela o conhece apenas superficial ou parcialmente. Assim, é impossível afirmar se levará milhares de anos para desvendá-lo ou se nunca o fará. Pensemos com calma. O funcionamento do corpo, a sutileza da ação da vontade sonem, a manifestação dos sentimentos de alegria, ira, tristeza ou prazer, a sensibilidade do sistema nervoso, que reage até mesmo a uma picada de uma pulga, a capacidade de transmitir nossa vontade e distinguir o sabor dos alimentos por meio da língua, a misteriosa diferença das fisionomias de 1,8 bilhão de habitantes do globo terrestre, cujo rosto não mede mais do que um palmo. Só esses exemplos já são suficientes para que louvemos o poder do Criador do Universo.
Principalmente em se tratando do mecanismo de reprodução, o mistério que envolve o processo de criação de um ser humano é realmente inexprimível em palavras. É natural que a ciência não consiga desvendar o mistério da vida, pois o ser humano não é criação sua como os robôs. A esse respeito, talvez alguém diga: a temível varíola não foi solucionada com a vacina? De acordo com a revelação de Canon, há alguns milhares de anos, na verdade não existia varíola. Ela surgiu para purificar os pecados e as impurezas da humanidade e, por essa razão, constitui uma espécie de acerto de contas. A vacina é uma forma de se esquivar dessa purificação e, portanto, trata-se de um procedimento inadequado. Devido a isso, a saúde das pessoas está se debilitando e sua vida está sendo seriamente encurtada. Por conseguinte, o prejuízo é muito maior do que contrair varíola. Mesmo nos dias de hoje, se as pessoas viverem corretamente, sem infringir as leis do céu, não há por que contraírem varíola, mesmo que não tomem vacina. Todavia, raramente existem pessoas tão perfeitas assim, por isso, até a concretização do mundo da luz, creio que o uso de vacinas seja inevitável. Logo que o referido mundo se concretizar, as doenças contagiosas e graves desaparecerão sem deixar vestígios e restarão apenas, por exemplo, o resfriado e a diarreia. Quando a pessoa adoece, imediatamente inicia-se dentro dela uma grande atividade destinada a eliminar a doença. O organismo começa a produzir o próprio medicamento. É como se o corpo humano contivesse um grande laboratório farmacêutico com um doutor em medicina. Quando ocorre a invasão da impureza chamada doença, esse doutor do interior do corpo, no mesmo instante, faz um diagnóstico, solicita ao farmacêutico a preparação dos medicamentos e inicia o tratamento incontinenti. Uma vez que os equipamentos e os medicamentos são excelentes, realmente a cura é eficiente. Se comemos algo tóxico, o laboratório existente dentro do corpo imediatamente produz um laxante para provocar a diarreia e eliminá-lo. Quando ocorre a invasão de bactérias nocivas no organismo, é realizado um tratamento por meio da febre, que é uma grande ação bactericida. Na ocorrência de uma intoxicação, produz-se uma reação na pele para expulsá-la e, por meio da febre e da coceira, procura-se neutralizá-la a fim de que ela não atinja os órgãos internos. Dependendo do tipo da intoxicação, os rins entram em intensa atividade processando uma limpeza com água, fazendo com que as toxinas sejam eliminadas pela urina. Quando se inspira uma grande quantidade de poeira, esta é eliminada, por exemplo, na forma de escarro. De fato, o corpo humano é de uma habilidade extraordinária. Por isso, em geral, as doenças se curam naturalmente, sem necessidade de interferências. Entretanto, por desconhecimento deste princípio, as pessoas recorrem aos medicamentos e aos tratamentos desenvolvidos pela ciência que causam, além dos sérios obstáculos ao processo de cura natural, o prolongamento da doença. Caro leitor, para comprovar isso, da próxima vez que ficar doente, deixe que a doença siga seu curso natural sem interferir. E verá que o restabelecimento será surpreendentemente rápido e completo. Caso faça essa escolha, deve-se respeitar a vontade do corpo. Portanto, se quiser ficar deitado, deite. Se quiser se levantar, levante-se. Se quiser caminhar, caminhe. Se quiser comer, coma. Caso contrário, aguarde o apetite voltar, podendo ficar sem comer por até 2 ou 3 dias. Se tiver febre alta, pode até usar bolsa d'água em temperatura ambiente, sendo que o melhor é evitar o máximo possível interferências.
Procedendo assim, quaisquer que sejam as doenças, a cura se dará de forma realmente satisfatória. Ao incentivar o tratamento natural, não quero dizer que a medicina seja totalmente desnecessária. Nela, há áreas em que são úteis, como a bacteriologia, a higiene, a cirurgia em tempos de guerra, a odontologia, a ortopedia, etc. Em 1935. Nota: vontade sonen, em japonês, ishi-sonen. Termo utilizado por Meishu Sama para expressar a intencionalidade do sonen. Fé correta. Zhu Xi, sábio chinês, afirma que a dúvida é o princípio da fé. Realmente são palavras sábias. Digo sempre que, em se tratando de fé, devemos duvidar o máximo possível. Na sociedade existem diversos tipos de fé, mas de modo geral são cheios de falsidades, ou mesmo que não cheguem a tanto, muitos adoram divindades de nível inferior ou animais como raposa, tanuki, tengu, Ryujin, etc. Pouquíssimas dirigem sua adoração a divindades corretas. Por esse motivo, quando observamos as religiões detalhadamente, vemos que a maioria delas apresenta algum ponto fraco. Assim sendo, em caso de ingresso em uma religião, em primeiro lugar, deve-se questioná-la bastante, sem se prender de forma alguma a ideias preconcebidas. Se a despeito de todas as dúvidas tratar-se de uma fé que não apresente imperfeições, não haverá alternativa senão segui-la. Existem religiões que pregam a necessidade de primeiramente crer para depois alcançar graças, o que é um grande erro. Ora, acreditar antes de receber qualquer graça é o mesmo que enganar a si próprio. Por esse motivo, deve-se inicialmente apenas procurar entrar em contato com ela e analisá-la com atenção, duvidando o máximo possível. Se de fato sua doutrina e teorias religiosas forem racionais e isentas de críticas, e ainda se a proteção divina for evidenciada por meio de milagres no cotidiano, valerá a pena afiliar-se a tal notável religião. Sabemos de religiões que abominam radicalmente o fato de seus seguidores entrarem em contato com outras, mas isso também é um equívoco, pois revela que possuem lacunas ou força insuficiente. Se for uma religião elevada, certamente não haverá nenhum melhor do que ela. Sendo assim, ao invés de temerem o contato de seus fiéis com outras religiões, deveriam, isto sim, alegrar-se, pois a excelência da religião professada passa a ser reconhecida e a fé se fortalece ainda mais. É bom, contudo, estar atento aos casos em que as manifestações de graças e milagres são consideráveis. Entre as divindades corretas, também existem diferenças de força e de nível, superior, intermediário e inferior. Mesmo as de segunda categoria ou inferiores conseguem manifestar considerável poder e até certo ponto promovem graças e milagres. Por esse motivo, a maioria das pessoas acaba sentindo-se grata. A longo prazo é possível que essas divindades sejam derrotadas por seres malignos, e isso faz com que os seus seguidores sejam envoltos por dificuldades e infortúnios. Por outro lado, visto que eles creem nelas, além de darem justificativas e não perceberem a insuficiência de força, interpretam as dificuldades como provações divinas ou purificação dos pecados e eliminação das impurezas de seus espíritos. Até aqueles que têm fé podem ser temporariamente acometidos por doenças e infortúnios, mas passada essa fase a situação melhora, o que comprova a atuação de divindades de grau superior. Em outras palavras, isso se deve à elevação espiritual decorrente da redução de pecados e impurezas após a ocorrência de doenças e adversidades. Ao contrário disso, caso o infortúnio se agrave e perdure por longo tempo, a situação torna-se desesperadora devido à falta de força de divindades inferiores que foram derrotadas pelos seres malignos.
Na sociedade, muitas vezes, as graças não ocorrem como o desejado, mesmo que se faça de todo tipo de sacrifício ou súplica. Isso se dá porque o pedido está além dos poderes das divindades. Mesmo que elas queiram conceder a graça, não conseguem. Nesses casos, a pessoa se lamenta. Por mais que eu tenha rezado fervorosamente, até agora meu pedido não foi atendido. Será que os deuses me abandonaram? Ela passa a duvidar da existência de divindades, chegando a abandonar a fé ou a cair em desespero total, o que leva a um destino ainda mais infeliz. Vemos muitos exemplos assim. Justamente esse tipo de fé recomenda o jejum, uma centena de orações e peregrinações a um templo, ou a abstinência de alimentos que a pessoa mais aprecia ou consome diariamente, o que constitui um grande erro. Por mais que individualmente esses sacrifícios sejam realizados com devoção, se eles não se reverterem em um mínimo de benefício em prol da sociedade, todo esforço da pessoa terá sido em vão. Se houver divindades que se contentam com tais práticas, só podem ser de segunda categoria ou inferiores, ou então espíritos de raposa, tanuki, tengu, etc. Por outro lado, se forem divindades corretas, concederão graças como forma de recompensa pelo esforço humano em favor da promoção do bem-estar da humanidade. Aproveito o ensejo para alertar o leitor sobre algo que se diz desde antigamente. Ter fé até em cabeça de sardinha. Isso é um grave erro. O objetivo de qualquer fé deve ser as divindades superiores. Isso porque, quanto mais elevadas essas forem, se as preces a ela dirigidas não tiverem um objetivo correto, tais divindades simplesmente não concederão graças. Além disso, uma vez que o ser humano as reverencia e ora a elas, recebe sua luz purificadora e tem seus pecados e impurezas eliminados gradativamente. Por mais que a fé seja dirigida a uma cabeça de sardinha ou a espíritos de baixo nível, o que se recebe desses espíritos não passa de energia negativa, que acumula consciência e acaba transformando facilmente o ser humano em um praticante do mal. As pessoas em geral não têm conhecimento dessas coisas e pensam que todas as divindades são louváveis e atendem aos seus pedidos. Não é para menos, porque desde a antiguidade ninguém recebe uma formação que lhe permita distinguir se as divindades são superiores ou inferiores, corretas ou incorretas. Ao mesmo tempo, há níveis entre seres como raposa, tanuki, tengu, ryujin, etc., que podem ser corretos ou incorretos e possuir diferentes graus de força. Em se tratando dos chefes dessas divindades, há casos em que se manifestam surpreendentemente poder e concedem até mesmo significativas graças, motivos pelo qual seus seguidores continuam lhes devotando ardente fé. No entanto, a maioria dessas manifestações é passageira e, por fim, graças e infortúnios começam a se alternar sem que a prosperidade eterna seja alcançada. Por meio dessa explicação, apresentei minha honesta opinião a respeito da fé, a fim de que não se enganem em seu discernimento e não se iludam diante de graças temporárias. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Notas. Juxi ou Xuxi, 1130 a 1200. Sábio neoconfuciano da dinastia Sung. Contribuiu para a síntese de todos os conceitos fundamentais de Confúcio. Quando Meishu Sama comenta sobre os diferentes tipos de fé, é importante levar em consideração o politeísmo do Japão, no qual é muito comum haver divindades protetoras de localidades, divindades para objetivos específicos ou mesmo animais que são mensageiros de divindades. Tanuki, cão guaxinim japonês, conhecido também como um personagem do folclore japonês, muito travesso e alegre. Tengu, ser mitológico, tem a missão de proteger as montanhas. O que ele mais aprecia é uma discussão.
Quando sai vencedor, sua posição espiritual se eleva. É orgulhoso, ambicioso, amante do jogo e também da pintura e da poesia. Seu maior prazer é a bebida. Nas pinturas e nas máscaras, ele é representado com o nariz muito longo e com o rosto vermelho. Ryujin, seres mitológicos conhecidos como dragões, que estão em constante atividade para o cumprimento de suas missões. Fenômenos naturais como o vento, a chuva, o relâmpago e outros são atribuídos aos dragões, cujo objetivo é a purificação do espaço entre o céu e a terra. Os dragões grandes, médios e pequenos residem nos oceanos, nos mares, nos lagos, nos pântanos, nos rios, nos poços e até mesmo nos lagos artificiais, protegendo-os. Não julgueis. Há fiéis que tecem críticas dizendo que fulano é bom ou mau, ou que nos causa transtornos. Se mesmo em número reduzido ainda existem fiéis que agem dessa forma, significa que os meus ensinamentos ainda não foram devidamente assimilados. Como tenho dito repetidas vezes, o fato de alguém julgar o próximo, qualificando-o como bom ou mau, significa que está profanando a posição de Deus, e isso é um erro gravíssimo. Portanto, gostaria que se prestasse muita atenção a esse assunto, porque o ser humano é incapaz de discernir o bem ou o mal do próximo. Quem pensa consegui-lo é porque, sem perceber, atingiu o auge da vaidade. Isto é uma prova de que, na verdade, essa pessoa ainda nem adentrou o portão da fé. A obra divina não é tão superficial a ponto de ser compreendida pelo raciocínio humano. É preciso que as pessoas se conscientizem bem deste ponto. Seja como for, por ser uma obra divina realmente grandiosa, inédita desde a antiguidade, que visa salvar os 3.000 mundos, se o ser humano não tiver um pensamento realmente amplo, não será capaz de perceber o quão magnífica ela é. Ou seja, querer ver por meio da visão shōjo é o mesmo que tentar espiar o céu através de uma fresta do telhado da casa. Já me cansei de dizer que a fé não pode ser shōjo e que somente por intermédio da fé daijo é possível conhecer a vontade divina. Não sei mais o que fazer, pois parece que as pessoas têm dificuldade de entender e, do mesmo modo, há aquelas que continuam errando. Ao observarmos a sociedade em geral, notaremos que em todos os seus setores há o predomínio do aspecto shōjo, e isto parece ser muito mais evidente no Japão. Até mesmo as organizações religiosas criaram internamente grupos que lutam pelo poder, e essa má conduta tem repercutido nos jornais. Da mesma forma, os partidos políticos, as repartições públicas e as empresas não fogem à regra. Essa situação evidentemente causa prejuízos à eficiência e ao progresso dos empreendimentos. Aliás, por ser um mundo tão equivocado, Deus irá reconstruí-lo. Examinando as causas, podemos afirmar que, sem exceção, as más condutas decorrem da atitude shōjo. Por conseguinte, se o mundo não estiver fundamentado na atitude daijo, certamente não será possível concretizar uma sociedade justa e magnânima. No entanto, apesar de serem fiéis da nossa igreja, se houver entre eles pessoas que ainda possuem requisitos do pensamento shōjo, gostaria que tomassem consciência disso quanto antes e mudassem seu pensamento para que possam tornar-se autênticos messiânicos. Caso contrário, à medida que a purificação se intensificar, visto que gradativamente o julgamento de Deus se tornará mais severo, no momento decisivo, mesmo que sintam remorso, será tarde demais. Assim sendo, se for o caso de se arrepender e se modificar, aconselho que o façam agora, antes que seja demasiadamente tarde. Estou de pleno acordo com o ensinamento que a Aomoto apresenta reiteradamente. A vaidade e a compreensão errada são as causas de grandes sofrimentos. O mesmo pode ser entendido das palavras de Jesus Cristo.
Não julgueis. Em suma, ao invés de julgar o bem ou o mal do próximo, devemos julgar o nosso bem e mal. O correto é manter-nos neutros em relação aos atos do próximo. O que me deixa ainda mais surpreso é o fato de existirem pessoas que pensam: fulano está agindo de forma inconveniente. Porém, não sei se Meixo-sama não está percebendo. Ou então, como ele é uma pessoa misericordiosa, deve estar fazendo vistas grossas. Ou ainda, como é difícil falar sobre isso, ele está evitando interferir. Sendo assim, nós é que devemos, no lugar dele, advertir aquele fulano. A meu ver, isso é um grave equívoco e deixa a situação ainda mais desagradável. Isso porque essas atitudes me fazem pensar: será que as pessoas acham que sou tão ingênuo assim? Pensem bem. Se eu fosse realmente tão ingênuo, não teria condições de realizar o grandioso trabalho de salvação da humanidade e tampouco de lutar e vencer o chefe dos demônios. Na minha opinião, essas pessoas que se mostram tão boazinhas é que são ingênuas. Aliás, mais do que isso, são verdadeiramente imaturas. Conforme já disse, esta é, de fato, a ingenuidade de subestimar quem não é ingênuo. Como os nossos fiéis já sabem, atualmente não há quem não possua toxinas, essa situação ocorre também no corpo espiritual. Também não existe ninguém sem falhas. É por isso que Deus nos concede a salvação por meio da purificação. É tal qual a famosa frase: quando penso sobre o outro, que tolo ele é, na verdade estou me referindo à minha pessoa. E também quando penso, que ingênuo ele é, trata-se de mim mesmo. Aproveitando a oportunidade, vou falar a respeito de mais uma coisa. Eu consigo saber perfeitamente somente o necessário, o que qualquer pessoa sente. Só que como não conto isso às pessoas, estas ficam preocupadas e acham que não estou sabendo o que está se passando. Na verdade, estou ciente de tudo, só que calado, e deixo nas mãos de Deus. Procedo dessa maneira porque Deus retira as pessoas que não têm mais jeito. Ou então, em caso de pessoas más, Ele resolve a questão, tirando-lhes até mesmo a vida. Isso já ocorreu com algumas pessoas, e por esse motivo, creio que os fiéis mais antigos estejam cientes disso. Conforme já disse, deixo tudo nas mãos de Deus. Já que me mantenho sem preocupações, meu sentimento assemelha-se à suave brisa da primavera. Do meu ponto de vista, posso dizer que a maioria das pessoas são ingênuas. Mesmo os heróis em âmbito mundial ou os dignatários do Japão são pobres coitados que me parecem crianças inocentes. Dentre todas, as pessoas perversas são as mais ignorantes. Isso é interessante, pois a fundadora Sayo Kitamura, da religião Odoro Shukyo, só de ver a fisionomia da pessoa era capaz de chamá-la de verme. Sua maneira de se expressar é rude, mas acredito ser uma verdade. Vou encerrar minha explanação, pois acabei me desviando muito do assunto propriamente dito. Jornal Eiko, número 208, em 13 de maio de 1953. Pessoa má, teu nome é tolice. O que é uma pessoa má? Sem dúvida, é o oposto de indivíduo bom. É alguém que, além de não se importar em sacrificar o próximo em favor de benefício próprio, age dessa maneira com vistas a algum interesse específico. Primeiramente, desejo analisar a mentalidade desse tipo de pessoa. Os malfeitores costumam dizer: eu aproveito a vida porque ela é curta. Imaginam que falam assim porque a má fama é algo que se espalha rapidamente. Como sabem disso desde o início, mesmo que sejam descobertos, estão dispostos a encarar tudo como algo fadado a ocorrer. Quando se fala em delitos em geral, pensa-se que sua prática se restringe aos bandidos, ladrões ou assassinos, mas não é bem assim. Pessoas de alta posição social também cometem atos ilegais considerados extremamente graves. Os jornais e as revistas de pós-guerra têm estampado sucessivamente
notícias sobre a ocultação e desvio de mercadorias, sonegação de impostos, suborno. Assim, a realidade nos tem mostrado que a incidência de crimes abomináveis é demasiado grande. Muitos acham até estranho que pessoas consideradas realmente notáveis estejam na prisão. Então, por que será que elas cometeram tais delitos? Evidentemente, partem do pensamento de que, conseguindo enganar habilmente as pessoas, ninguém ficará sabendo. No entanto, a maldade sempre acaba sendo descoberta, pois as divindades a tudo observam do invisível mundo espiritual. Nossa frequente afirmação de que a pessoa sem fé oferece perigo se refere a isso. No entanto, as pessoas de grande destaque não conseguem perceber este importante ponto. Com a descoberta do delito, a pessoa é vista como criminosa e perde a confiança da sociedade. Para recuperá-la, evidentemente, leva-se muito tempo. Entre estas, há pessoas sem muita sorte que passam o resto da vida afundadas na desgraça. Basta pensar um pouco para imaginarmos que os danos e os prejuízos são inúmeras vezes maiores que o lucro obtido por meios ilícitos. No período Meiji, 1868-1912, o conhecido assaltante à mão armada Sadakichi Shimizu, 1837-1887, quando foi preso, assim se referiu ao seu passado com muito arrependimento. Não há negócio tão ruim quanto o roubo. Se eu dividisse o dinheiro que roubei até hoje, o resultado seria apenas 45 centavos por dia. Concordo que não deve ter sido compensador, por mais baixo que fosse o custo de vida no período Meiji. Praticar o mal não é compensador nem do ponto de vista religioso, nem com base em cálculos matemáticos. Além do fato de o criminoso não poder dormir tranquilamente em decorrência da constante inquietação de que é tomado até ser descoberto. Por esse motivo digo que não há ignorante maior que o indivíduo que comete delitos. Assim sendo, afirmo, tal como o título desse ensinamento, pessoa má, teu nome é tolice. Jornal Ricari número 7, em 30 de abril de 1949. Indignação contra o mal. Uma observação mais detalhada da sociedade atual faz parecer que a indignação contra o mal no homem contemporâneo de nossos dias é muito escassa. Por exemplo, são relativamente poucos os que ficam furiosos ao saberem que o inocente está nas garras de um perverso. Eles apenas dizem: que adianta ficar indignado? Além do mais, isso não tem qualquer relação com os meus interesses. É bobagem atormentar-me inutilmente. Bastam as preocupações que se referem aos meus assuntos. A vida já é dura e tão cheia de problemas e sofrimentos. Portanto, o melhor é fingir que não estou vendo nada. Eles pensam que este é o procedimento de uma pessoa vivida. Além do mais, quando a sociedade vê tais indivíduos, respeita-nos como pessoas que passaram por muitas dificuldades, que possuem larga experiência de vida. Por essa razão é grande o número daqueles que os seguem como exemplos. Com certa frequência saem nos jornais fatos como o mau funcionamento da política, a corrupção dos políticos e dos oficiais do governo, o envolvimento de lideranças nos casos de suborno e corrupção. Ultimamente, os crimes em especial têm aumentado muito. Ao pensarmos no futuro do Japão, por exemplo, não podemos deixar a delinquência juvenil na situação em que se encontra. O autoritarismo feudal dos oficiais do governo também se acha, como sempre, na mesma posição. Devido à compreensão equivocada sobre a democracia, esfriam-se as relações entre pais e filhos, entre irmãos, bem como entre educadores e alunos. A cobrança de impostos também se tornou abusiva. Apesar de vivermos em uma sociedade sob a bela denominação de democracia, na realidade o povo vive sofrendo, oprimido pelo autoritarismo. Além disso, existem incontáveis situações desagradáveis. Não há dúvida que a causa está na escassez do senso de justiça social. Tudo ocorre porque existe um excessivo contingente de pessoas espertas.
Examinando minuciosamente os fatos, dá para entender porque a sociedade se tornou o que ela é hoje. Em todas as épocas, os jovens são tomados por um grande senso de justiça e também por uma considerável indignação contra o mal. Ao concluírem sua vida escolar e ao se tornarem integrantes da sociedade adulta, enfrentam uma realidade tão inesperada que, à medida que somam experiências, seus pensamentos vão mudando. Se inexperientes clamarem indignados contra a injustiça ou a favor do senso de justiça, por exemplo, poderão criar inesperados mal-entendidos, ser evitados pelas pessoas e suscitar a antipatia de seus superiores, o que lhes poderá dificultar o sucesso na carreira. Assim, seu senso de justiça é posto em um canto do coração e eles passam a agir visando seus próprios interesses. A essa altura, são tidos como pessoas que conseguiram dominar a arte de viver. Evidentemente, não posso dizer que tudo isso seja errado. Contudo, o aumento de pessoas dessa natureza torna as instituições sociais mais frouxas, e o alastramento da sensação de decadência da moral levará ao aumento de corruptos e criminosos. E a realidade da nossa sociedade não aponta para essa tendência? Pela minha larga experiência, a maneira mais certeira de se determinar o valor do ser humano é conhecer o grau de intensidade de sua indignação ao mal. Isso porque, quanto maior ojeriza ele tiver ao mal, mais firme e sólido será o seu caráter. Todavia, não me refiro à indignação simplista, pois esta, às vezes, poderá acarretar situações perigosas. De fato, devido à sua impetuosidade, os jovens às vezes acabam causando transtornos e ameaçando o bem-estar social. Portanto, para a solução desta questão, torna-se necessária a inteligência superior. Em suma, seria guardar a indignação no fundo do coração e, após uma minuciosa análise, sem agir com imprudência, realizar boas e justas ações, com honestidade e coragem, em prol das pessoas e da sociedade. Sobre isso gostaria de falar um pouco a meu respeito. Desde jovem eu possuía um forte senso de justiça e, como abominava acima do nível da normalidade as injustiças sociais, era penoso conter a indignação quando as presenciava ou ouvia falar sobre elas. Apesar disso, esse autocontrole é difícil, mas ao aceitá-lo como um aprimoramento, aquele se torna mais leve e é evidente que será um polimento da alma. Até hoje não houve qualquer mudança nesse ponto e reconheço que isto é uma aprovação que Deus me enviou. Assim sendo, o ideal seria que as pessoas sentissem indignação frente às injustiças. Entretanto, torna-se necessário levar em consideração os meios que fazem manifestar essa indignação. Em suma, devemos estar sempre atentos para manter um comportamento normal e não causar transtornos às pessoas. Devemos seguir avante, procurando manter-nos sempre sensatos e sem faltar com amor e amizade, tendo a vontade de Deus como nossa vontade. Revista Chijo Tengoku, número 21, em 25 de fevereiro de 1951. A luz de Deus e a doutrina. Não é a doutrina, mas sim a luz de Deus que transforma uma pessoa. As pessoas que consideram nossa igreja uma religião comum, muitas vezes se perguntam por que ela não possui princípios específicos. Não penso que eles sejam importantes. A doutrina é um conjunto de regras e preceitos, não pode salvar o homem. Desde os tempos antigos, quase todas as religiões tiveram algumas de suas doutrinas bem elaboradas e respeitadas. Conseguiram elas aperfeiçoar o mundo? Num romance que li recentemente, o autor faz um dos seus personagens dizer o seguinte: quando eu era jovem, assistia a aulas de estudos bíblicos e um dia discutimos sobre os milagres. Alguns acreditaram neles enquanto que outros não. A discussão transformou-se em inflamado debate. Já que eu próprio não acreditava em milagres, ao voltar para casa procurei arrancar as páginas da Bíblia que a eles se referiam.
Quando voltei a ler, já sem essas passagens, constatei que a Bíblia era apenas um livro de moral. Isso é bastante interessante, e é verdade. Se a religião consistisse apenas em doutrina, não ofereceria mais do que padrões morais. Eles não bastam. Fundamentando os princípios da moral, a religião deveria nos tornar conscientes do grandioso poder místico e operador de milagres em ação no universo, que não pode ser explicado pela lógica. A eficácia da religião está no uso real deste poder místico. Quanto maiores milagres uma religião evidenciar, tanto mais autêntica poderá ser considerada. Vou explicar. Os mandamentos são como leis decretadas para evitar os crimes. As leis são feitas para manter a ordem estabelecida pela sociedade e impor penalidades nos casos de violação. Muitas religiões são alicerçadas em mandamentos. O mais antigo dos conhecidos são os 10 mandamentos dados a Moisés, os quais, durante a Era das Trevas, foram fundamentais. No entanto, você deve fazer isso, ou você não pode fazer aquilo. Implicam penalidades espirituais e não físicas. As ameaças e os castigos não impedem com eficácia a prática de más ações. Um alcoólatra provavelmente não deixará de beber apenas porque lhe dizem que o álcool faz mal. O meio muito melhor é dissolver as máculas do seu corpo espiritual, elevando-o a um nível em que sua divina natureza possa ser despertada, o que o levará a sentir uma natural repugnância pelo álcool ou pela maldade, conforme o caso. É a tendência para fazer o mal ou agir desonestamente que deve ser eliminada, pois a pessoa inclinada à prática de ações corruptas tem preferência por elas. Por exemplo, a essa pessoa parece muitas vezes que ganhar dinheiro por meios desleais é mais fascinante do que adquiri-lo honestamente. Em tais casos, a natureza divina ou primária encontra-se no estado enfraquecido, enquanto a natureza animal ou secundária está fortalecida, o que significa que a alma está no nível baixo. Quando a alma está em plano mais elevado, a pessoa é incapaz de tais ações. Enquanto as pessoas estiverem neste baixo nível de consciência, é perigoso ficar sem regulamentos legais e instituições penais. A despeito da forte ação coercitiva de nossas leis reguladoras, existirão muitas pessoas inclinadas a transgredi-las. Entre elas podem ser incluídos homens que ocupam altas funções e que têm responsabilidade social, homens que são vistos como grandes personagens. Posição social e cargos políticos não indicam necessariamente desenvolvimento espiritual. Além do mais, abster-se de cometer crimes ou de ter uma conduta imprópria apenas pela ameaça das penalidades ou da crítica não é o bastante. Somente quando o homem atinge um nível em que não sente mais o desejo de fazer o mal, em que não são as leis e regulamentos que o impedem, quando realmente encontram a alegria de fazer o bem, é que ele desperta para sua verdadeira natureza. Uma pessoa pode não atingir subitamente os níveis mais altos, mas pode fazê-lo degrau por degrau. Enquanto os dogmas são necessários de certo modo, o supremo objetivo é muito mais elevado do que isso. A Igreja Messiânica Mundial empenha-se em elevar o indivíduo ao mais iluminado estado de consciência. A invisível luz de Deus, canalizada através do Jorei, alcança as profundezas do espírito e o ilumina, mesmo quando o Jorei é recebido com atitude cética.
O Jorei desperta a natureza divina do homem, colocando-o em contato com sua alma. Por esse motivo, nossa religião não é uma religião comum. Do ponto de vista material, esta compreensão pode ser difícil. Quando se experimenta o efeito do Jorei, intui-se a luz de Deus. Mesmo aqueles que dão excessiva importância ao intelecto serão despertados para o poder do Espírito sobre a matéria e se curvarão reverentemente. A entrega a Deus e o apego. A importância de depositar nossa fé na divina providência, de confiar em Deus incondicionalmente e de nos abster das preocupações não pode ser exagerada. Eu também costumava me preocupar quando me encontrava diante de um dilema, apesar de meus esforços para confiar em Deus. É extremamente difícil manter-se sem ansiedade em um mundo tão materialista. No entanto, quando aprendi a fé irrestrita na divina providência, logo fui capaz de libertar-me de qualquer temor. Do ponto de vista espiritual, a preocupação pode ser considerada como uma forma especial de apego, ainda que poucos possam entender assim, pois quase todos estão aprisionados ao hábito da preocupação. Quando falamos em apego, também devemos pensar na cobiça, no desenfreado desejo de posse, na luxúria, na fama, etc. Outros tipos de apego desordenado são o rancor, o ódio, a vingança e outros sentimentos destrutivos semelhantes. Contudo, os mais comuns são as preocupações com o passado, com o presente e com o futuro. Preocupação é o oposto da fé, pois ela exerce uma influência desfavorável sobre a sucessão dos fatos, impedindo o auxílio de Deus e a presença de sua mão protetora. Quanto maior a preocupação, mais impedido fica o homem de receber a orientação divina. Muitas vezes obstamos o próprio sucesso. Quase todos já experimentaram, vez ou outra, intenso desejo por alguma coisa que lhes parecia inatingível. Depois de se desesperarem e finalmente desistirem, viram seus desejos concretizados. O mesmo pode aplicar-se algumas vezes ao Jorei. Quando, numa tentativa de ajudar alguém, a ansiedade aparecer em lugar da fé, o resultado poderá demorar. Quando o Jorei, no entanto, é ministrado num verdadeiro espírito de prece, sem preocupação excessiva, frequentemente são obtidos resultados inesperados, mesmo quando o Jorei está sendo experimentado. Quando a família ou parentes daquele que recebe o Jorei é tomada de ansiedade, a recuperação é surpreendentemente lenta. Algumas vezes, pessoas que têm forte apego à vida acreditam poder curar-se a si próprias quando estão doentes apenas com um esforço mental. Não obstante, a maioria delas sucumbe. O desordenado apego é o fator que pode levar à morte e indica a prejudicial influência de atitudes errôneas. Sempre que possível, é bom avisar a pessoa doente sem esperança, assim como a sua família, que ainda que o corpo físico não reaja ao Jorei, o corpo espiritual será purificado, pois essa compreensão ajudará a seu futuro desenvolvimento espiritual. Quando há entrega a Deus, é frequente a pessoa melhorar e finalmente recuperar-se. Nos casos de amor em que existe excessivo apego por parte de uma das pessoas, muitas vezes isso determina um efeito contrário e o outro passa a corresponder desfavoravelmente. Também aqui o desmedido apego é responsável pelo conflito. Em muitos casos, o maior obstáculo ao progresso é o imoderado apego ou interesse por pessoa ou coisa, por estranho que isso possa parecer. O mundo está cheio de contradições que complicam a vida, ainda que a torne interessante. Só podemos adquirir uma equilibrada perspectiva e serenidade de espírito quando nossa vida for centralizada em Deus.
Confie em Deus. Quando oramos sinceramente, com toda a nossa alma e do fundo do nosso coração, entregando nossas vidas a Deus e fazendo o melhor para servi-lo e ao nosso próximo, irradiamos qualidades que levam outras pessoas ao caminho da luz. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama.